Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema importante, sobre a visão ética na política, e para isso nós convidamos aqui o Evandro Costa, que é professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, tem uma longa formação também na área de filosofia e educação, principalmente. Seja bem-vindo, professor Evandro. Muito obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui contigo. Queria parabenizá-lo pelo programa, eu acho fantástico essa ponte de diálogo, né, com o público mais amplo, para além dos muros da universidade, né? Eu acompanho o seu trabalho desde muito tempo, cito você muito nos encontros síncronos com os alunos, né? E é um prazer estar aqui. Legal, Evandro. Uma primeira questão que eu queria trazer para você é como falar em ética, né, num contexto do nosso país, principalmente, não é de hoje, mas principalmente vamos falar de hoje, né? Como falar de ética ou de moral ainda hoje, num contexto aí que a gente vê com tanta problema ético, com tanta hipocrisia, inclusive, né? Hipocrisia que vem de cima para baixo, tanta mentira, tanta falsidade, né? E tantas pessoas se vendendo ao poder, né? Por projetos, inclusive, às vezes destrutivos, né? Imaginários, né? A gente está vivendo um período bastante conturbado. Eu queria alguma palavra tua nesse aspecto aí dentro, né? Como falar dessa dimensão ética aí? Olha, eu penso, Pelisoli, que o contexto, de fato, tem todos os indicativos de uma espécie de articulação de um tempo de obscurecimento da cena política, né? Então, nesse contexto, muito marcado por uma superficialidade afrontosa, né, de muitos segmentos da sociedade, de muitas pessoas arredias às regras do jogo político democrático e muitas pessoas se movendo, vamos dizer assim, pelo impulso da banalidade de suas motivações, torna-se da maior urgência buscar e cultivar uma perspectiva ética, né? Então, eu acho que esse tempo que se chama hoje, né, para lembrar um livro de um velho amigo, de fato é o tempo que reclama o exercício do juízo ético-político, né, e o comprometimento com uma ação, de fato, capaz de dar início a algo novo em nossa realidade, né? Então, acho que esses tempos sombrios, né, como fala Hannah Arendt, né, são esses tempos em que reclama da gente o exercício de uma responsabilidade, não só pessoal, moral, né, mas uma responsabilidade ético-política pelo mundo comum, né? Então, a gente está nesse contexto em que, por mais que seja importante, não é suficiente lutar contra o mal na consciência, ou seja, não é suficiente assumir, vamos dizer assim, uma coerência moral. É preciso, além disso, assumir uma responsabilidade ético-política pelo mundo que nós constituímos com os outros, né? Então, é da maior urgência esse exercício de responsabilidade que se traduz, vamos assim dizer, no cuidado do mundo comum e no respeito às pessoas em sua singularidade, né? E é pela ação política, é pelo exercício reflexivo de um julgar ético, né, que a gente, de fato, expressa a nossa responsabilidade de cidadãos, né, por este mundo. Então, eu acho que está na ordem do dia, digamos assim, reclamar essa preocupação ética, né? Então, a gente está num contexto, sabe, de muita ênfase numa perspectiva de um moralismo, né? Talvez certos fundamentalismos de ordem política, de ordem religiosa, de ordem moral, né? Praticado por pessoas que parecem, quando a gente presta atenção, não confessar nenhuma convicção de fato profunda, né, sobre nada,
mas que trazem para o âmbito da política uma dimensão de um moralismo que não leva em conta a pluralidade inerente ao espaço público, né? Então, quando você submete a ação política a esses moralismos, ferindo o princípio da pluralidade humana, característico do espaço público, né? Da questão da alteridade, do respeito ao outro, que é sempre diferente da gente, né? Então, a gente alheia-se da realidade e perde a conexão com os outros, né? Então, a gente acaba perdendo o senso de realidade, né? Então, a ética vai, acho que, na direção contrária, né, desse moralismo, de compreender que, vamos dizer assim, a gente tem que assumir uma postura levando em conta que, nesse espaço público, da compartilha de um mundo comum, a pluralidade a ele inerente é uma dimensão fundamental e uma conquista, né, que a gente vem fazendo há tantas décadas, de respeitar as diferenças e estabelecer uma experiência dialógica produtiva, né? Então, eu acho que está na ordem do dia o exercício ético, né? Ético-político. Até porque, sabe, já estou alongando aqui um pouco, Pelisoli, é muito bonito que as pessoas se mostrem no seu sentimento nobre uma certa indignação com o que está acontecendo por aí, né? As notícias dos últimos dias são terríveis e muito preocupantes, né? Mas, por mais importante que seja essa indignação pessoal, assentada num sentimento nobre, né, é preciso dar a esta indignação publicidade, para que ela ganhe uma dimensão ético-política, né? Então, só nesse exercício de agir conjuntamente com os outros, né? Nessa experiência de respeito da pluralidade humana, é que a gente pode dar à nossa indignação a dimensão ético-política que é necessária para, de fato, a gente transformar a realidade, né? Então, dar visibilidade pública à nossa indignação pela articulação conjunta com os outros, nossos pares, na ação por um mundo melhor possível. É isso. Muito interessante, eu também faço essa separação entre uma dimensão mais moralizante e a política, e pelo que você coloca, né, professor Evandro, enfatizou a dimensão comum, a dimensão pública, né, enquanto as pessoas pensam muito a moral individual, e inclusive isso entrou na política e atacam os outros, né, quer dizer, ele não é homem de bem, aquele lá não é religioso, aquele lá é sexualidade depravada, né, e esses projetos de extrema-direita, eles fazem muito isso, engraçado, né? Eles atacam muito esse aspecto moral, né, de religioso, e se travestem, às vezes, até em nome de Deus, da pátria, né? E, na verdade, eles não têm um projeto ético efetivo para a maior parte da população, né? E aí toda essa fome pelo poder. Dentro desse aspecto, eu estou vendo também aí atrás do seu, né, no sua estante ali as fotos, né, da Hannah Arendt, né? Pode deixar interessante. Ah, quer mostrar? Pode mostrar. É um O livro, né? último livro dela traduzido no Brasil, né? Você Pensar sem pensar. corrimões. É. Então, você citou também essa filósofa, né? Você que estudou vários filósofos aí. De alguma forma, o que esse aspecto dessa filosofia pode contribuir uma compreensão assim mais crítica, né, concreta também para olhar o nosso cenário brasileiro, assim, a partir de autores como essas leituras importantes de Hannah Arendt e outros críticos, né, filósofos, sociólogos. Hannah Arendt e tantos outros pensadores e pensadoras fenomenais, né? Eu tenho descoberto no Brasil também, fora do Brasil, essa preocupação que a gente sempre pensa a partir das experiências que nós vivenciamos, né? A partir do que acontece ao nosso redor, né? Então, o exercício do pensamento ele está linkado com a realidade do mundo, né? Entendeu? O exercício de pensar, se eu fosse olhar a partir de uma perspectiva política, é esse exercício de pensar, de compreender o que acontece, buscando as suas significações mais profundas, né? Procurando dar conta dessa complexidade do real, né? E esse exercício de pensar o que acontece e de também fazer com que esse pensamento se ponha em relação aos outros, né?
faz com que a gente desenvolva, nessa relação com os outros, esse senso de realidade, né? A confirmação da existência do mundo e de nós mesmos, né? Por essa relação. Então, o pensar filosófico, eu quero crer, é sempre esse exercício de partir das inquietações da realidade, né, que nos espantam, digamos assim, né, e procurar suas significações mais profundas, né? Na verdade, eu acho que a grande meta do exercício filosófico não é a busca de uma verdade, é a busca de uma significação. A gente aprende isso com Kant, né? E é essa busca da significação, do tentar compreender o que acontece. E eu acho que, nesse sentido, tem um papel importante a contribuir, no sentido de a gente desenvolver um pensar crítico sobre a realidade, e nesse exercício de pensar o que acontece, a gente também se repensa em nossas velhas concepções de sempre, né? A ideia de que as coisas que estão acontecendo, elas extrapolam as possibilidades interpretativas das velhas categorias estabelecidas, né, por uma tradição do pensamento político e moral ocidental, né? Então, esse exercício de pensar é sempre também um exercício de se repensar, né? De se permitir colocar em questão, como a gente aprende com Sócrates, né? De colocar em questão. Então, vários pensadores, Hannah Arendt é uma dessas pensadoras, né? Compreende o seguinte: olha, o pensar não garante que a gente vai optar pelo bem ou fazer o que se deu bem, né? Mas já temos a experiência de ver que o fato de abrir mão de pensar faz com que a gente, digamos assim, abra guarida para verdadeiras aberrações, né? E temerárias, né? Então, Hannah Arendt tinha muita clareza disso, né? Quando a gente abre mão de pensar por nós mesmos e nos recusamos a julgar ético-politicamente, a gente torna possível o acontecer de atrocidades, né? E, então, isso é o exercício de pensar, não é salvação, não garante. É possível viver uma vida inteira sem pensar, claro, né? Muita gente se contenta em raciocinar, logicamente, a partir de um exercício cognitivo, né? Adotando um critério de verdade para tentar uma explicação de alguma coisa, produzindo conhecimento, né? Mas pensar é outros 500, né? Pensar não tem nenhum compromisso com o critério de verdade, tem compromisso com a busca da significação, né? De compreender mais profundamente. E como a realidade é dinâmica, esta busca da significação também é, vamos dizer assim, é uma aventura que dura uma vida inteira, não é? Então, quando as pessoas abrem mão de pensar, é, elas acabam correndo o risco de se tornar refém da superficialidade de suas motivações. Aí tem uma noção fantástica em Hannah Arendt, que é a noção de banalidade do mal, né? Não é isso? Então, bons pais de família, cumpridores do dever moral, que são cultivadores da obediência, que não são boêmios, que não são vadios, que não são sádicos nem tarados sexuais, né? Que a princípio nem explicitam a tendência ao fanatismo, né? Mas estão focados em si mesmos, preocupados com a própria família e com o futuro dos filhos, que vão se tornando alheios à realidade mais ampla, indiferente aos outros, com as suas diferentes perspectivas compreensíveis de mundo, né? E aí essas pessoas, na banalidade de suas motivações, são capazes de fazer atrocidades, né? Então, Hannah Arendt fala assim, banal não é o mal, né? Mas é a motivação e o caráter dos perpetradores desse mal, que talvez seja o pior de todos os males, porque é um mal praticado por pessoas que se contentaram com a cômoda impessoalidade, assumir o lugar de um ninguém, né? Então, pelo exercício de pensar, a gente, vamos dizer assim, vai construindo uma afirmação da nossa pessoalidade, né? Vamos delineando a nossa singularidade que emerge nesse espaço entre os outros, né? Entre os homens e as mulheres, esse espaço plural, né? Sim. Então, o exercício de pensar não é garantia de nada, mas a sua ausência é extremamente perigosa, né? Então, a É. gente está num país de fechamento cultural muito forte, né?
de um retrocesso político dos mais preocupantes, né? De uma lógica neoliberal excludente na economia. Então, tudo isso reclama da gente esse exercício do pensar, porque senão a gente corre o risco de ser apenas horrendas marionetes com rostos de homens por aí, né? Ok, nosso tempo já do primeiro desse intervalo já, mas está muito bom essa conversa. Nós já vamos continuar fazendo um pequeno intervalo aqui e já voltamos logo, logo a conversar com o professor Evandro Costa nesse importantíssimo tema da visão ética na política. Já voltamos. Estamos de volta conversando sobre o tema visão ética na política. Temos aqui a presença do professor Evandro Costa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Ele falava sobre um importantíssimo tema aí, que me lembrou a questões da dimensão da luta pelo poder, né? Por que essas pessoas se vendem tão facilmente, pelo menos parece isso, né? Está se apresentando isso pelo poder, mesmo esse poder sendo destrutivo, como a gente está vendo aí também no caso brasileiro, em outros lugares do mundo. O que seria um uso do poder, que eu gosto dessa palavra diaconia, como serviço, né? O que seria um poder mais ético? Elisole, primeiro, tradicionalmente, nós abraçamos uma concepção muito questionável de poder, né? A ideia de pensar o poder como articulação do binômio domínio mais violência, né? E a gente não deu conta de alcançar a compreensão do poder como esta capacidade de articulação e concertação da ação política. Quando a gente é capaz de articular uma concertação da ação política, nós nos empoderamos. Quando a gente, né, se dispersa, nós nos desempoderamos, né? Então, quando eu penso poder, eu penso como essa capacidade de empoderamento que resulta da capacidade de articulação política dos pares, né? Para uma articulação conjunta da ação política, né? Só que na tradição autoritária do Estado brasileiro e também em muitas linhas ideológicas, à direita e à esquerda, na qual nós nos inspiramos décadas e décadas, né? Sempre vai conceber o poder como domínio e violência, e acaba que a violência ela passa a ser um meio necessário para o alcance do poder e a manutenção do poder, né? Então, isso é terrível em nossa história, especialmente na tradição autoritária do Estado brasileiro, em sua crença no uso da força, né? Então, é preciso rever essa concepção de fundo de poder e traduzi-las em novas práticas, né? Eu acho que é perfeitamente possível, já existe linhas políticas hoje que têm essa nova compreensão de poder, né? Como essa capacidade de articulação, né? No meio popular, por exemplo, entre as mulheres, o pessoal LGBTQI+, tem muita gente interessante que tem essa compreensão de poder, onde compreende que a violência não pode ser um princípio de ação, né? Eu não estou negando que a violência como uma situação episódica, né, ela possa, em algumas circunstâncias, se fazer presente, mas é muito diferente de pensar a violência como princípio de ação, né? Então, muitos pensamentos utópicos, digamos assim, da tradição do pensamento político ocidental, né, assumiu muito essa perspectiva da ideia de poder como exercício de domínio, né? Então, já tem muitos pensadores, o próprio Michel Foucault, quando coloca aquela ideia de rede, né, que todos nós sofremos e exercemos poder, também vai nessa perspectiva, né? Então, tem uma má compreensão de poder e também, assim, não precisa ter razões para essa manipulação a qual você reportou, né? As pessoas não precisam ter razões para, digamos assim, fazer o mal, não precisam ter razões para buscar o domínio que desejam, né? Muitas vezes isso se implementa sem nenhuma razão significativa, né? E nós estamos vendo por aí, né, um pouco essa banalidade das motivações que podem levar a um exercício extremamente danoso e equivocado do que compreendem como poder político, né? É isso.
Uhum. Ok. Professor Evandro, você crê em algum projeto ético para o Brasil nesse nível político, né? Eu fico pensando aqui, quando eu olho para o cenário nacional, tudo isso que as pessoas sabem, esse desastre que a gente está vivendo, além da própria pandemia, que é maior, a gente olha lá, por exemplo, no Congresso, né, grupo de bancada, da bancada da bala, BBB, Bala, Bíblia e o Boi, né? Ou seja, que olham apenas para a sua dimensão do seu interesse, né? E aí lutam, tem impactos ambientais enormes contra questões indígenas, etc. A força do capital financeiro, os bilionários que só cresceram com a crise econômica no próprio Brasil. O Brasil que entra de novo, né, no mapa da fome, uma conexão do governo com um militarismo, uma visão de não democracia. Como é que a gente pode pensar uma confiança num projeto ético aí para o país diante desse cenário? Desafio difícil, né? Eu acho que a resposta para isso vale US$ 1 milhão, né? Mas, assim, em primeiro lugar, não há saída fora da política. Ou seja, não há saída se a gente não assumir a nossa responsabilidade cidadã, né, e nos firmar nessa luta pelo direito de ter direitos, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Então, outra coisa, a solução não cai do céu, né? Eu acho que ela tem que ser construída na articulação política, na luta, na solidariedade, né? Para isso, a gente tem que romper com a perspectiva de uma racionalidade estratégica instrumental, né? E talvez articular o viver mais a partir de uma racionalidade intersubjetiva, né? Que leve em conta a centralidade da relação com o outro como fundamental, né? Para a gente compreender a gente mesmo e para a gente dar conta de nos manter num senso de realidade, né? Então, nós estamos vivendo um contexto, Perisoli, de uma sociedade em que uma parte dela, pelo menos, viu a oportunidade de aflorar os seus preconceitos calados, muitas vezes, né, durante o tempo, né? Mas o discurso de certas lideranças parece que teve esse poder de autorizar, né, digamos assim, o aflorar de todos os preconceitos mais preocupantes, né? É como se articulasse uma vida a partir de uma gramática neofascista, né? Então, nesse contexto, eu acho que é preciso, primeiro, não perder a crença no espaço público, tá? Eu acho que esse espaço público como lugar de diálogo, pelo qual nós nos humanizamos enquanto construímos com os outros um mundo comum. Então, uma sociedade de massas aposta na deserção do espaço público, né? E esse isolamento do indivíduo que vai se fragilizando e se torna um refém fácil aos movimentos de ultradireita ou de tendência ou de viés totalitário, né? Próprio de uma sociedade de massas. Então, como eu falava antes, nesse contexto é fundamental nós darmos visibilidade à, à nossa indignação e assumir e optar, por exemplo, por uma prática política antifascista e assumir um credo não racista, né? Isso pode se traduzir concretamente de várias maneiras, desde o espaço mais próximo das relações até o espaço mais amplo da arena política, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar, digamos assim, assumir a nossa responsabilidade pelo mundo. Como eu falava antes, não é suficiente lutar contra o mal na consciência, ou seja, não é suficiente assumir uma postura de coerência moral, mas é preciso lutar contra o mal que traz tanto sofrimento para tanta gente, né? A gente está vivendo bem esse contexto. Então, é preciso assumir outras práticas políticas. Eu acredito que o espaço público ele tem limites, tá? Então, não é o espaço do exercício da intolerância, do discurso do ódio, de você extravasar os seus preconceitos e de negar ao outro que tem as outras opções de vida o direito de ser e de estar no mundo, né? O direito de ter direito, né? Então, o espaço público é o lugar para os que se propõem ao diálogo, para os que se propõem ao exercício persuasivo do convencimento pela argumentação, é o espaço onde se respeita essa pluralidade, a alteridade, né?
então é o espaço do publicável, né? Então, eu quero crer que em vários partidos, movimentos sociais, Brasil afora, tem muita gente comprometida em estabelecer pontes dialógicas, né? Então, nós precisamos ultrapassar as nossas igrejinhas, né? Muitas vezes a gente faz o discurso só para o grupo da gente, só para o partido da gente, só para o pessoal do sindicato da gente. Então, é preciso a gente buscar uma capacidade de diálogo para além do, assim, para além daqueles que a gente já comunga o mesmo horizonte, né? Primando pela observância dos valores republicanos, né? Pela prática democrática, que de fato é desafiadora, exigente, né? Não existe democracia perfeita, né? Ela está sempre nesse exercício frágil de se refazer, né? A ação política se caracteriza, né, por essa fragilidade, por essa imprevisibilidade, inconfiabilidade, né? E aí tem duas coisas fantásticas, né? Que é essa imprevisibilidade da ação humana e essa certa inconfiabilidade e incoerência do mundo humano, né? Então, eu quero crer que isso já seja uma coisa muito boa para fazer frente às tendências autoritárias e até totalitárias que querem impor uma coerência lógica de uma frieza tão absoluta, né? Que basta um raciocínio dedutivo que vai, né, vamos assim, que vai transformando a ação humana num fazer ou num se comportar, né? Acho que meu tempo acabou, né? Isso, Mas muito bom, né? Está muito bom. Infelizmente o tempo acabou, mas está muito bom a nossa conversa. Deixamos aí o convite também para o nosso telespectador nos seguir no YouTube. Nós temos lá o canal TVU Realidades, né? No YouTube. Temos também no Instagram, rede social, Realidades TVU, para mais conexão com os nossos programas, sugestões e temas. Agradecemos muito a presença do professor Evandro Costa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Obrigado a todos e até a próxima.